palavra que eu gostaria que meditássemos nesta manhã, o texto, é um texto que tem tido assim muita relevância lá na nossa comunidade em Lisboa, e é um texto de onde outros textos têm vindo à nossa memória, ao nosso coração, e têm sido objetos da nossa consideração, meditação. E a nossa oração é que realmente o Senhor nos fale. Amém. Então, Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao versículo 34, diz assim: Um doutor da lei que se aproximou e ouviu aquela discussão. Jesus conversava e argumentava, e outros com ele, sobre a ressurreição. Este doutor da lei que se aproximou e escutou aquela discussão, vendo que Jesus tinha respondido bem, portanto teríamos que ler para trás algum texto, não vamos fazê-lo agora, mas ele, vendo que Jesus tinha respondido bem, de acordo com o que ele acreditava também, fez-lhe esta pergunta a Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus esclareceu, diz Marcos: o mais importante é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus esclareceu, estamos a ler de novo o versículo 29. O mais importante é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus, porque Ele é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo em importância é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento mais importante do que estes. Não há nenhum singular mandamento mais importante do que estes, plural. É estranho isto. E o doutor da lei disse: muito bem, mestre, falaste com verdade ao afirmar que Deus é o único e não há outro além dele. Mas aqui o doutor da lei já esqueceu um pormenor daquilo que Jesus disse e que está escrito lá em Deuteronômio no capítulo 6, porque o que Jesus está a dizer ao doutor da lei é citar um texto de Deuteronômio 6 para responder à pergunta dele. E este doutor da lei disse: muito bem, mestre, falaste com verdade ao afirmares que Deus é único e não há outro além dele. Mas aqui já perdeu o escuta. Vocês lembram-se quando estávamos a ler, eu fiz questão de parar no escuto a Israel, o Senhor teu Deus, que Ele é o único, não há outro Senhor para além dele. A pergunta é: qual é o mais importante na caminhada do povo de Deus? O mandamento mais importante. E o Senhor vai responder a este doutor da lei que o mandamento mais importante é escutar. Escutar Deus. E escutando, a gente ama-o, porque o conhece. E uma vez conhecido,
Conhecendo, a gente sabe qual é a sua natureza. Experimentando, escutando no sentido de escutar, ouvir, experimentar a escuta. Mas aqui o doutor diz, muito bem, mestre, falaste com verdade ao afirmares que Deus é único e não há outro além dele. Se está a ver sim, Deus é único, mas a prática da escuta e perde-se com muita facilidade. Que devemos amá-lo com todo o coração, está a ver? E agora aqui isto já fica um dever. Já não é o produto de conhecer nem de ouvir, é um dever. Que se formos honestos, devemos, diz ele, que Deus é único e não há outro além dele e que devemos amá-lo com todo o coração e com todo o entendimento. Dever amá-lo. E é este o problema do religioso, seja ele qual for, onde eu me incluo. É que a gente acha que a gente consegue, na dívida, no dever, amar a Deus, ainda por cima com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças. E ele continua, e que devemos amar o próximo, que é a consequência, como a nós mesmos, cumprir, ele já está a falar na base do cumprir, da obrigação. Cumprir estes mandamentos é melhor do que queimar animais em sacrifício e fazer outras ofertas. E agora veja o que Jesus disse. Jesus viu que a opinião também do doutor da lei era sensata e concluiu: não andas longe do reino. Ou seja, estás perto, mas não necessariamente a viver na dimensão. Isto é tão complexo, não é? Não andas longe. Não andas longe do reino de Deus. Depois disto, ninguém mais teve coragem, diz Marcos, de lhe fazer perguntas. Depois disto, ficou no ar muita pergunta. Ninguém mais teve coragem para fazer perguntas ao Mestre, a Jesus. Nesta manhã eu queria pensar convosco assim, refletir em voz alta, convosco, sobre aquilo que eu cada vez mais acho que é central na vida, que é escutar Deus. Se a gente ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, há um verbo que é muitas vezes usado no texto bíblico, um dos verbos mais usados do texto bíblico, que é justamente o verbo ouvir. Se há característica comum entre as pessoas com quem Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo lidam, se há característica comum entre nós, Abraão e todas as personagens da Bíblia, é justamente essa, o povo que é suposto ouvir. Independentemente das suas questões, a gente pode ter famílias diferentes, um estatuto social diferente, podemos ter uma cultura diferente, idades diferentes. Mas todos nós precisamos de ouvir Deus. As crianças precisam. Os adolescentes precisam. Os jovens precisam. Os adultos precisam. E eu não estou a dizer os pastores precisam, porque já disse tudo, os adultos, os jovens. Não é preciso pôr mais. A gente não vai pôr rico, pobre, todos precisam de ouvir Deus. E, na verdade, Jesus sabiamente vai lembrar a este doutor da lei, fruto de uma pergunta que ele lhe faz, ele quer saber o que é mais importante. Eu hoje de manhã estava a pensar num profeta que
escreveu um livro, é um profeta do Velho Testamento, é dos livros dos profetas, dos que eu mais gosto, se a sério que é. Quem já me ouve pregar há alguns anos sabe quem é até, porque eu falo muito dele, é o profeta Jonas. O livro de Jonas é um livro entre os profetas, é conhecido por ser um livro profético. O interessante do livro de Jonas, dos escritos de Jonas, é que Jonas não está a partilhar. Há que ler, é um livro muito interessante, muito, muito bom, com muitas implicações, eu acho, na vida. Jonas, na nossa vida, não é só na vida dele, na nossa, porque Jonas não escreveu tanto aquilo que Deus lhe disse. Jonas está a escrever aquilo que Deus dizia e que ele disse: está bem. Está bem. Sim, sim. Corajoso, hein? É um profeta que conta o efeito de uma palavra que ele ouve de Deus e que ele não age em obediência. Não é? E já agora, eu não sei como é que a gente conta essa história aos meninos, mas eu acho que a gente não conta como devia contar. Acho que bom, o que a gente conta é verdade, mas há muito mais para contar. Jonas está-nos a dizer, por outras palavras, que ele não é capaz de ir a Nínive, onde Deus quer que ele vá, onde Deus disse para ele ir. Porque Nínive representava o quê? Nínive tinha lá os maiores inimigos do povo de Israel que recentemente, tinham chegado a Israel e feito assim um crime de guerra, um massacre, uma lavagem étnica e, você sabe, matar crianças, destruir infraestruturas, tudo. E o Espírito do Senhor diz ao Jonas: Jonas, vai a Nínive e diz-lhes que apesar de tudo o que eles fizeram, eu amo-os. Hoje de manhã eu refletia que a Isabel nem deu conta que eu estava a refletir, porque eu acho que a reflexão é cada vez mais uma forma de estar na vida, né? Então ela às vezes diz: estás a ouvir? Eu disse: estou, mas não é ela necessariamente. E ela diz: lá estás tu, com a cabeça no ar. Estava a pensar que Jonas não foi capaz de ir a Nínive porque ele não estava a ser capaz de dar as Nínives do seu coração a Deus. Mas é tão bom ver que Jonas escreve um livro a dizer isso. Eu já vivi dias assim. Sabe quem é Jonas? Jonas é o maior missionário que se conhece de todos os tempos. O sucesso no barco da desobediência foi 100%. Em desobediência, ele dá fruta 100%. Toda a gente no barco é salva e toda a gente percebe que o Deus de Jonas é o Deus criador dos céus e da terra. E que, não é fixe isso? Em Nínive, diz o texto que depois de Jonas ter falado sem vontade, ia correr. Ele nem se sentou para falar. Pôs-se a correr e a dizer: arrependam-se, arrependam-se, como quem diz. Vocês percebem? Pronto, estou a fazer o que é certo.
mas sem permitir que Deus alcance o meu coração. Apesar de tudo, Deus trabalhou, que é uma coisa estranhíssima. Não é? Para onde é que Jonas queria ir? Jonas queria ir para Tarsis. O que é Tarsis? Tarsis é o desejo do coração. É o que eu penso. É o que eu quero. É o que eu desejo. É o que eu acho. Sabe qual é o pior que pode acontecer na vida de alguém? Vocês estão muito calados hoje. Não é para estar com atenção? Ainda bem. Tarsis é o lugar de desejo do coração do homem. É o que eu acho que é melhor. Você sabe o que é que de pior pode acontecer na nossa vida? É a gente achar que está certo. E que o que deseja é correto. É o pior que nos pode acontecer. E alguns estão a dizer assim, pastor, por amor de Deus. Então, mas o pior que nos pode acontecer é a gente saber que está certo. E você já viu, Jonas está certo até no barco. Ele está certo, ele o que diz é certo. Deus honra isso. Portanto, há ali uma... Vocês estão a entender? Ele está certo, mas o coração não está certo. E Jonas dá-se ao trabalho de escrever um livro para dizer justamente isso. O profeta pode dizer tudo certo, fazer tudo certo, ver Deus a trabalhar certo, mas pode estar tudo errado. Porque o Senhor, mais importante do que certo ou errado, é a motivação do coração. E aí, no coração, sabe, a motivação é o lugar onde só Deus muitas vezes conhece e quer mudar. Por isso eu digo, há mais esperança para quem errou do que para quem pensa que está certo. Porque quem errou e tem um coração mau, é mais fácil admitir muita coisa. Agora, quem tem uma motivação que não é correta, mas faz o que é certo, é muito difícil. Que a gente diz, mas eu não estou a fazer bem, mas eu não estou a fazer a minha parte, mas eu não estou... Alguém entende o que estou a dizer? E Jonas dá-se ao trabalho de escrever isso. Então, quando nesta manhã nós estamos a... Ele escreveu sobre isso, é magnífico, eu acho. Aliás, ele, para falar dele como ele falou, só pode ser uma pessoa transformada pela voz de Deus, não é? Que ele fala dele, ele não está a elogiar. Ele está a ser franco com todos, comigo. E a lembrar, João, atenção, porque, olha... É muito interessante, porque às vezes nós na igreja achamos que aquilo que Deus procura é que tudo esteja certinho. Eu não acho. O mais importante é que a gente tenha um coração quebrantado diante de Deus e deixe o Senhor alcançar as Ninives do nosso coração. Pode ser que aí a gente consiga olhar para a Ninive dos outros e dizer assim, eu sou um como. Se Deus me alcançou na minha miséria, nas minhas misérias, como é que eu não posso crer que Ele queira alcançar a miséria do outro? Você está a ver alguma correspondência aqui com o texto que acabámos de ler de Marcos 12? Ouvir Deus, por isso amá-lo e amar os outros. Não é possível eu ir à Ninive dos outros, se Deus não vem à minha, se eu não permito que o Senhor venha a mim. E uma vez que venha a mim e eu descubro que tenho Ninive em mim, alguém entende o que estou a dizer?
Eugene Peterson diz uma coisa muito bonita sobre este texto. Estou a falar essencialmente de Jonas capítulo 4. Quando Jonas, no fundo, Jonas, o que ele está a dizer para Deus é assim: Senhor, eu lamento, mas eu sou muito melhor do que toda aquela gente de Nínive. E tu de mim não cuidas e dele cuidaste. Eu mereço mais do que eles. Mas vocês estão a ver o padrão? O Eugene Peterson diz que ele diz que Tarsis não existe no coração do homem. Aquilo que existe no coração do homem é só Nínive. Porque aquilo que a gente deseja, isso não existe. O que existe é a realidade. É o momento presente, é aquilo que Deus possa fazer em nós, não é? Quando este doutor da lei chega ao pé de Jesus e perguntou o que é o mais importante, qual é o mais importante dos mandamentos, você sabe que texto, para não perdermos muito tempo, você sabe que texto é que Jesus está a citar quando diz o que ele diz aqui em Marcos 12? Escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus, que Ele é o único Deus que tu deves escutar, Ele é o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e, consequentemente, ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe que texto é que Jesus está a citar? É o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Que é aquilo que entre o povo de Israel, nomeadamente este doutor da lei, que ensina toda a gente esse texto e o sabem de cor, é o texto conhecido na cultura do povo de Israel como a oração Shema. Shema. Shema, ó Israel. Que é este texto 6, capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4 e 5, está para o povo de Israel como a oração do Pai Nosso para a Igreja. É uma oração que o povo de Israel recebe instrução, lá ainda no tempo de Moisés, para que a façam, essa oração, diariamente. Mas que a façam diariamente, não, 2 vezes ao dia, quando o dia começa e quando o dia termina. E outra coisa, esta oração, na cultura do povo hebreu, é a oração que normalmente são as últimas palavras de alguém que está a morrer, deixa escapar da sua boca. Deve ser essa. Shema, ó Israel, escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus, porque Ele é o único Senhor que deves escutar. Por isso o quê? Por o escutar, por o conhecer, o amas. Amar a Deus não é uma capacidade humana. A gente até os filhos tem dificuldade em amar. A gente até os pais têm dificuldade a amar. A gente até o marido tem dificuldade a amar. A gente até a mulher tem dificuldade a amar. Amar não é uma imposição nem uma obrigação, não é um mandamento, é uma consequência. A gente ama por ser amado. Quanto mais eu amo, mais. E amo, e amo. E é um dar. Alguém entende o que estou a dizer? Quando, por exemplo, a Bíblia lá em Apocalipse, o apóstolo João, que por sinal é o apóstolo quê? Do amor. E é muito bonito, porque João diz assim, João falando dele, vocês estão a imaginar João a falar dele no Evangelho de João, é João a falar dele, é muito forte. João a falar dele diz assim, o discípulo amado, não, vocês não estão a perceber a consequência disto. O discípulo amado estava recostado no peito do mestre. Ele está a falar de quem? Dele. É por isso que o apóstolo João é conhecido pelo apóstolo do quê? Do amor. Porquê? Porque ele sabia o quê? Que era amado. Ele não tinha mais capacidade de amar humanamente. Ele sabia, era se calhar mais do que qualquer um dos outros, que era o quê? Amado. Por isso, quando ele pega na caneta para escrever, ele escreve sobre o quê? Sobre o efeito do amor na vida dele. Então, amar
Não é uma coisa que eu... Alguém aqui, alguém se revê nas palavras que eu estou... Alguém aqui sabe, alguém aqui acha que ama? Eu já cheguei à conclusão que não. Eu tenho um filho que um dia destes, numa reunião de família, disse assim: eu quero assumir que uma das razões que eu não digo mais aqui em família que vos amo é porque eu percebo o que significa amar. E como eu percebo que não amo tantas vezes como eu sei que deveria amar, mas que não está em mim, preciso de estar mais. Alguém entende o que? Então eu não banalizo dizer eu amo-te. Há aí uma série de culturas, nomeadamente norte-americana. O povo brasileiro também usa muito. Eu amo esta sopa. Não, você não gosta. Bom, o brasileiro não gosta de sopa, por falar nisso. É raro. É raro. Hã? É uma raridade. Uma raridade. Se falarmos de churrasco... Não, mas vocês percebem, eu amo o meu carro. Eu amo estas calças. Eu amo esta comida. Não amas nada. Tu gostas muito. Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira, não é porque nós éramos muito gostosos. Por isso tinha que ser amado de tal maneira, porque a gente não merecia ser amado. Amar é aquilo que que precisa de sair de nós quando a gente não gosta. Aí é que a gente ama. Ai, papai, eu amo muito aquele menino lá da igreja e tal. Não amas nada, sabes lá o que é isso. Daqui a 30 anos, se casares com ele, é que a gente vai perceber se amaste ou não. Alguém entende? Que a gente confunde querer muito, gostar muito com amar. Por isso, Jonas não era capaz de amar o povo de Nínive, porque não gostava nada. E com razão. Humanamente falando, com razão. Então, o povo de Israel foi ensinado desde o início que o primeiro mandamento não é amar, é conhecer Deus. Porque amar Deus é consequência de o conhecer. Por isso o apóstolo do amor, o apóstolo João, quando escreve à igreja, ele está a dizer que a igreja, em concreto, precisava de voltar ao primeiro amor. E a gente sempre associa o voltar ao primeiro amor, eu farto-me de dizer isso, que isso primeiro que saia da cabeça das pessoas. Voltar ao primeiro amor não é voltar àquele início da fé, onde estávamos assim apaixonados por Jesus, e a gente diz, quem dera voltar lá. Lá onde? Lá onde? No meu caso foi quando eu tinha 16 anos. Então, mas como é que um homem com 58 volta aos 16? Isso não vai acontecer. O que é voltar ao primeiro amor? É voltar à fonte do amor. O primeiro amor. Porquê que é o primeiro amor? Porque é sempre ele que ama quê? É sempre ele que ama quê? Primeiro. O nosso amor é quê? É de segunda. É reação. Por isso a gente precisa de se amar uns aos outros para que o amor não se extinga no nosso meio. Estão a ver? É uns aos outros. Diga lá, uns aos outros. Uns. Mas eu disse tem que se amar. Não devia ter dito. Realmente temos que nos amar, mas a gente já percebe quando é que a gente ama com mais facilidade. Quando? Quando estamos perto, quando ouvimos Deus, quando a voz de Deus não sai, quando nós procuramos a sua voz, quando a gente pergunta o que é que Deus tem para dizer, quando a gente experimenta a natureza de Deus. Então, esta oração que Jesus vai lembrar, porque isto depois tem outras implicações, esta oração que Jesus vai lembrar, a oração Shema, escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus, porque Ele é o único que tu deves ouvir, por isso o amarás de todo o coração, toda a força e de toda a tua alma, e àqueles que te estão
Ai, ai, ai. A gente acha que o próximo é aquele que está perto. Não, o próximo é o próximo a amar. Está perto, mas é amar de tal maneira que ele seja o próximo a quê? A amar também. Amar de tal maneira que aquele a quem a gente ama seja o próximo a o próximo. A gente sempre acha que próximo é só geográfico. Não. Não, é consequência. Talvez uma das razões porque a gente não evangeliza tanto é porque não está tão perto de Deus como precisa. Para amar de tal maneira que eles sejam os próximos a partilhar também a sua fé e aquilo que estão a viver. Alguém percebe o que estou a dizer? É a oração Shema. Jesus está a lembrar a oração Shema. Agora, escuta uma coisa. A oração Shema, a palavra Shema é uma palavra hebraica, não é uma palavra grega, é uma palavra do Novo Testamento, é uma palavra hebraica. Jesus está a lembrar a oração de Deuteronômio capítulo 6, que começa com a palavra Shema, que nós temos traduzido, se vocês lá forem a Deuteronômio capítulo 6, nós temos traduzido, e a maioria das línguas tem, é a palavra escuta. Por isso aqui, em Marcos 12, é a palavra que vai aparecer. Escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus. E realmente, a tradução do hebraico da palavra Shema é escuta, só que não é só escuta. E eu descobri recentemente, estão aqui romenos, não é? Eu pelo menos sei, bom, estão aqui romenos. Eu estive a pregar na Roménia há muito pouco tempo e eu ouvi que especialmente quando os adultos falam com as crianças, há uma palavra em romeno que tem também este sentido duplo, é de escutar e de obedecer. Eles pelo menos falaram-me dela. Ou seja, em hebraico, Shema não é só escuta. Porque obedecer em hebraico, sabe qual é a palavra? Shema. Interessante, não é? Então, o que o doutor da lei está a ouvir de Jesus é o Senhor a dizer, quer saber qual é o mais importante? É escutando, obedecendo. Por isso, escutar agindo, indo, em fé. Escutou, avançou. Por isso, aqueles que vivem pela fé são aqueles que escutam Deus, Abraão, todo. E por isso eles quê? Agem. Quando lá no livro dos Atos o Espírito Santo vem sobre a igreja, qual é a primeira pergunta das pessoas que são plenas, cheias do Espírito? O que é que nós temos que fazer agora? Mas nós achamos que é bom vir à igreja para aprender, como quem vai à escola. Para adquirir conhecimento só. Não, ouvir Deus é para obedecer. Por isso nós somos crianças. Por isso o reino dos céus é o reino daqueles que se tornam criança. Que quando o pai fala, eles, mesmo a chorar. Que chatice. Alguém sabe do que estou a falar? Sim ou não? Mas nós não somos assim, pois não. Qual é a queixa dos profetas no Antigo Testamento? O povo ouve, mas não ouve. O que é que Jesus vai dizer muito no Novo Testamento? Quem tem ouvidos para... Então, mas ele... Mal. Então, mas o que é isso, ouvidos para ouvir? Você sabe? É ouvidos para chamar. Porque se tu ouviste... Alguém aqui é pai? Porquê que a gente, quando fala, diz assim, tu não ouviste? Pergunta errada. Pergunta errada. Não é? Mas a gente sempre associa o facto da criança não ter obedecido a ele não ter ouvido.
E realmente quero dizer-vos, não ouviu. Não ouviu. Sabe o que é que o Senhor dizia? O Senhor dizia assim: as minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz e me obedecem. Sabe o que é que isso quer dizer? Que se nós só ouvimos, mas não estamos a obedecer, provavelmente não estamos a ser discípulos de Jesus. Por isso o Senhor diz, naquele dia, muitos me dirão: eu fiz tudo certo. Mas a Nínive do meu coração não foi alcançada. Porque há coisas que eu não vou fazer. Eu não vou agir em obediência. Posso fazer-vos uma pergunta? Se todos nós tivéssemos oportunidade, pense nisto. Isto é, para mim até é difícil dizer isso, porque, enfim, vocês já vão perceber porque é que é difícil. Se todos nós tivéssemos oportunidade de ter uma audiência, sim, pessoal, cara a cara, com o eterno Criador dos céus e da terra, e finalmente a vê-lo, tudo, sabe, assim no trono, os querubins, os anjos, a presença, está a ver? Que às vezes a gente é isso que ter uma audiência, quer dizer, ter uma audiência. O Senhor diz: o que é que tu queres? O que é que tu... Sabe porque é que eu tenho dificuldade com isto? É porque isto parece quase a lâmpada do Aladino, não é? Sai lá e diz: dá-me um desejo que tu queiras. Não é? E às vezes a gente mete Deus aí. E Deus não é isso. É Deus. É soberano. Mas vamos pensar, se a gente tivesse a oportunidade de ter assim uma audiência, já estamos na fila há muito tempo, porque ele, quando dá audiência a todos. E finalmente, ao fim de 10 anos, chegou a nossa vez. A gente está naquela fila há 10 anos. Chegou lá. Eu faço uma pergunta. Vocês queriam levar uma lista, porque o Senhor ia perguntar: diz-me o que tu queres, quer dizer, o que é que tens no coração? O que é que a gente levaria para o Senhor? É uma lista, você percebe? Uma lista, sei lá, tem 10 anos para refinar a coisa. O que é que a gente levaria na audiência? Uma lista de coisas para pedir ou um bloco em branco? Eu sei que a gente está agora no início do ano e que a gente fez umas listas, né? Alguns fazem. Nada contra. Eu não sou contra nada. Não é isso. O que é que a gente levava? A gente levava uma coisa para dizer ao Senhor, ou a gente levava uma coisa, falando de coisas, para escrever o que o Senhor nos diria? E agora, o que é orar? É só despejar o saco? É fundamentalmente o quê? Ouvir. Porque se o Senhor nos fala e a gente obedece... Você sabe como é que começa o livro do Gênesis? Como é que a Bíblia começa? Com Deus a falar. E a criar. Do nada. Alguém aqui tem nada em algumas áreas da vida? Ou vazio? Ou em caos? Alguém aqui tem áreas da vida caóticas? Como provavelmente Jonas teria. Como eu tenho. Alguém tem? Então é aí que Deus fala. Não é bonito isso? É mesmo aí.
Para pôr ordem. Como é que ele vai dizer haja, age, anda, vai? Mas não é um ir só porque sim, na minha força, é em obediência, Senhor. Alguém entende o que estou a dizer? É em fé. Como é que a Bíblia termina? Em Apocalipse. E o que é que acontece? Como é que termina a Bíblia em Apocalipse? É o Senhor a falar. É João desesperado. O apóstolo do amor está desfeito. Ele só não se suicida porque, não estou a brincar, está preso. Ele percebe que a igreja está tudo perdido, tudo perseguido, tudo morto. Ele é o último dos apóstolos. Aquilo que o Senhor disse que ia acontecer, parece que não está a acontecer. Ele está desesperado lá na ilha de Patmos. E o que é Apocalipse? Essa é outra muito interessante. Isto anda tudo trocado, a gente anda todos confundidos. Apocalipse, e a gente pensa logo que tragédia. Nas ruas do Porto, ontem foi o Apocalipse. Não, isso é estupidez. Isto é ignorância, não é estupidez. É ignorância. Sabe o que é que significa Apocalipse? Significa revelação. Revelação de Deus. Não é caos, não é problemas, não é guerra, a última guerra. Não, Apocalipse significa revelação. João está no meio de uma tremenda de uma confusão, cheio de angústia, desespero, pranto, vontade de morrer. E o Senhor falou, e ele diz, Apocalipse. Revelação, Deus está no trono. Deus não deixou de nos amar. Deus tem permitido que isto tudo aconteça para que onde abunda a treva, superabunda a graça e a luz. E a igreja não vai parar. E cá estamos nós e o mundo cheio do anúncio que um império quis impedir, mas que não pôde impedir. Alguém entende? E João teve esse insight. E ele diz, Deus falou-me. Pô, e ele põe-se a escrever e a encorajar-nos. O livro do Apocalipse é um dos livros que mais nos poderia encorajar se nós entendêssemos toda aquela linguagem simbólica. O que é que a gente levaria? Um bloco em branco ou uma lista? Nada contra levar lista. Até porque a lista é para desabafar. Fala. Tanto que o Senhor diz, pedi, pedi. Pedi, alguém sabe? No contexto, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Mas o Senhor diz pedi, mas não diz como pedir nem o que pedir, não é? Ele só ensina a oração do Pai Nosso, que é outra meditação que estamos a fazer lá em Lisboa. Comecei domingo passado e vamos ver se terminamos. O Senhor diz pedi, vocês sabem, como as crianças... Quer dizer, a gente vai proibir as crianças de falar, pede, pai, quero um chocolate. Não, isso agora não. E a gente vai proibi-los de falar? Não, a gente não vai proibir de falar. Eles pedem. Um dia desses, alguém lá na igreja, um miúdo, dizia assim, então, como é que vocês estão? Estão bem? Então, e lá em casa, está tudo bem? Mas o meu pai diz muitas vezes não. Eu disse, bom pai. Bom pai. Mas estás proibido de falar? Não. Só que ouço muitas vezes não. Pronto, é a vida. Isso é assim, é a vida. Até na vida cristã é assim. Pedi. Papapá. Já está tudo dito. Pronto. Está pedido. Dar-se-vos-á. E o que é que o Senhor diz? Que vai dar de acordo com aquilo que a gente pediu? Não, ainda bem. Você já viu se a gente pode pedir tudo o que quer? Em quantos maridos já íamos? Em quantas mulheres já íamos? Quantos já tinham morrido? Quantos de nós não tínhamos aprendido a comer favas? Só queríamos bifes do lombo. Alguém entende o que... Você percebe? Como é que seria a vida no mundo? Já só cá estávamos nós. Que alguém pisava o nosso espaço e a gente dizia, fulmina. Você lembra? Assim. É como as crianças. Peçam! E dar-se-vos-á aquilo que a gente precisa. Alguém tem essa noção? Mas se calhar o caminho da oração das pessoas mais maduras era pedindo, falando, desabafando, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, que é ensino da palavra. Também é ensino da palavra ouvir. Porque se o Senhor fala e a gente age em obediência, a nossa vida vai mudar.
todos à nossa volta vão beneficiar, seguramente. Mesmo. As nossas Nínives vão ser alcançadas. E a gente vai ser capaz de entender a Nínive do outro, de alcançar o outro como fomos alcançados, amar o outro como a nós mesmos. Alguém está a ouvir aquilo que estou a dizer? Está na hora de terminar, não é? Como não? Sabe porquê? Porque isto tem mais implicações. Se então é ouvir aquilo que a gente mais precisa, não é tão difícil ouvir Deus, vamos ser honestos. É uma pergunta, como ouvir Deus? Porque a gente vive numa sociedade, num ambiente, numa cultura muito barulhenta, não é? Não é? As redes sociais, a opinião dos outros, os nossos pensamentos, os nossos desejos falam muito alto, não falam? Gritam que se desunham. Não é? O nosso senso de justiça, está a ver? Os nossos desejos, as nossas Tarsis, também falam. Vai para Tarsis. E o Senhor diz, Nínive. Depois a gente vai à rede social e diz, só os otários é que vão para Nínive. E se tu tirares uma foto em Nínive, uma selfie, ninguém vai ligar para te vir naquilo. Agora em Tarsis, não, vai dizer, ai, quem me dera estar aí. Tão difícil, não é? Um dos aspectos ontem foi o tempo, não é? A gente diz que não tem tempo para estar com os filhos, com os maridos, com os pais. E com quem a gente precisa para ouvir? Talvez se a gente tivesse mais tempo com quem precisa de ouvir, descobriríamos alguma ordem diferente na nossa vida para estar também com quem a gente precisa de repartir o que ouviu. Parece poesia, não é? Infelizmente isto tornou-se poético. Parece que já não é realista. Na sociedade da performance, na sociedade do desempenho, na sociedade do, você percebe, do sucesso, não há tempo para ouvir. Por isso o Senhor diz, quando orares, vai para o teu lugar, quarto. É muito interessante, quarto. Opá, Luís, isto é outra coisa e eu não queria esticar muito, mas o Senhor diz, quando orares, vai para o teu quarto. Outras traduções dizem o teu lugar secreto, o teu lugar lá. E a gente sempre associa quarto a quê? A quarto. A paredes, não é? Vai para o teu quarto, fecha-te à chave. O problema é que Jesus, quando esteve no deserto, se Jesus é a nossa referência, Jesus, quando esteve no deserto, não levou o quarto às costas para estarem na intimidade com o Pai. Não é possível. A gente, quando vai para o trabalho, não leva o quarto. Já viu o que é para a escola, cada um com o seu quarto? Agora, Jesus disse que quando o Pai enviasse o seu Espírito, nós teríamos um quarto. Na casa do meu pai há muitas moradas, cada um tem o seu quarto, mas não é cada um tem a sua casa. Que a casa é ele. A gente tem a lugar no coração dele, mas espera aí, a casa não é só ele. A casa somos nós somos a casa do Espírito Santo. Muito bom. Então vai para o teu lugar secreto. Esse é o lugar mais fundo lá. Se calhar a gente até pode ir para o carro, para o quarto, literal, para Lausanne. Eu, se estivesse aqui, ia mais para Lausanne, lá para cima, para a serra. É onde eu estou bem, lá na natureza. Alguém sabe do que estou a falar? Há chuva. Gosto muito de chuva. A Isabela acha que eu... E ela tem razão, ela tem razão. Eu, se pudesse, apanhava com cada molha. Eu acho magnífica, assim. Pois também apanhava gripes, mas pronto. Sempre gostei, desde menino, de andar na chuva,
aquele prazer de ser banhado, cheio. Alguém entende? Isso para mim é Deus. Vai para o teu lugar secreto. É esse lugar onde Deus fala, onde Deus vive. João, tendo esse entendimento, diz assim: eis que estou... Sabe qual é a porta? É esse lugar onde Ele habita. E às vezes Ele está lá só, porque a gente anda a viajar no espaço, nas preocupações da vida, nos sonhos, nas Tarsis. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei. Ele já lá está, mas percebe? É aquele sentido figurado. Eu entro e sento-me à mesa e comeremos juntos. Outra vez mesa. Comunhão, encontro. É preciso silenciarmos as vozes. É muito trabalho. Às vezes orar é estar ali um tempo a dizer: não, em nome de Jesus eu não quero esses pensamentos. Não, eu não quero ser guiado por isso, nem os meus sentimentos. Não, não importa o que já aconteceu, já pedi perdão, eu sou perdão. Não. Alguém sabe do que aquele silenciar? É um exercício tão difícil. Até que a gente diz: Senhor, fala, que eu quero ouvir a tua voz. É bom ir ao ginásio, mas é bom ter esta prática de silenciar para ouvir. Como ouvi esta manhã. Deixa que eu vá até às ninives do teu coração. Vai até lá e leva-me contigo. E sabe o que é que o Senhor diz? E lá nesse lugar secreto, vou terminar. O teu Pai Celestial, o que é que diz o texto? Lembram-se? Estou a citar Mateus. O que é que diz o texto? Diz Jesus. A seguir à oração do Pai Nosso. Ele diz: entra nesse lugar secreto e... Como é que é? Não, antes da recompensa. O que é que diz? E teu Pai que em secreto de quê? Que em secreto de quê? Te vê. Não é ouvir. Sabe porquê que não é ouvir? É porque no lugar secreto, quando o Pai fala, Ele espera que haja Shema na nossa vida. Então Ele quer ver. Quer ver o quê? Eu agir. É porque algumas vezes a gente acha que o Pai ouve, então a gente sai da celebração e diz assim: boa palavra. O Pai ouviu eu dizer boa palavra. É, mas o que o Pai espera é o quê? É ver. Pai que vê. Vamos ficar de pé. Para não perdermos mais tempo, senão eu não paro.
tão duro às vezes pensar que a gente acha que a oração é muita gente dizer e Deus fazer. Quando na essência da oração é depois da gente dizer o que tem para dizer, Deus dizer e a gente fazer. Não é? Então a gente pode entrar no quarto e dizer ao Senhor, muda a vida do meu pai e da minha mãe, eles são muito chatos, aquilo é uma chatice. Não? Mas se a gente permanece lá, sabe o que é que vai acontecer? O Senhor vai falar connosco. E a gente vai ser uma bênção para o pai e para a mãe. Vamos revelar Jesus a eles. Porque o pai que falou no secreto deseja ver o efeito da sua palavra na nossa vida. E quando eu digo deseja, é porque o pai, quando fala, ele dá ao filho tudo aquilo que é preciso para que aquilo que o pai, para que a honra seja dele. E a gente diz, mas eu não sou capaz. Claro, senão nem era preciso orar. Isso é viver autonomamente e bater com o nariz na parede a toda hora.